nós vamos falar um pouco sobre o livro de Juízes e tentar trazê-lo para os nossos dias de hoje. No capítulo 17, versículo 6, diz o seguinte: Naquela época, não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. O livro de Juízes relata que o povo de Deus havia acabado de conquistar a terra prometida, mas que eles não haviam reis nem governantes. E mesmo assim, isso fez com que eles fizessem aquilo que era contrário aos mandamentos de Deus. Por que eu digo mesmo assim? Porque muitas das vezes, o que fez com que o povo de Deus se afastasse da presença de Deus, muitas das vezes foi influências políticas, pessoas que influenciaram esse povo. Mas o livro de Juízes vem relatar para nós que o povo de Deus não precisa necessariamente de uma influência para poder se afastar da presença de Deus. O próprio povo de Deus, por si só, ele é capaz de fazer aquilo que desagrada a Deus. A palavra de Deus nos diz em Gênesis, não me recordo o capítulo nem o versículo, mas diz que nós temos o coração inclinado para o mal desde o nosso nascimento. E a palavra de Deus diz que nós não merecemos absolutamente nada além do que a condenação eterna. Como diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Quando nós lemos esse versículo, nós vemos claramente, parece uma narrativa do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Nós vemos muitas pessoas que se dizem servas de Deus, que se dizem cristãs e vivem não conforme as Escrituras nos diz para viver, mas vivem conforme eles acham que devem viver, conforme lhes apraz, conforme agradam os seus corações. Nos dias de hoje, nós vemos pessoas fazendo recortes da Bíblia para amoldar a Bíblia às suas próprias vontades e seus próprios desejos. Infelizmente, isso é real. E o povo de Deus, nessa época, fazia da mesma forma. O povo de Deus, no livro de Juízes, mostra que eles achavam que serviam a Deus, quando na verdade não estavam servindo seus próprios desejos. Atualmente, nós vemos muitos cristãos que se dizem servos de Deus, que se diz servir a Deus, mas que estão, na verdade, servindo seus próprios desejos e suas próprias vontades. O apóstolo Paulo nos diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o seguinte. Ele diz: Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos de Deus, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. O apóstolo Paulo vem dizer claramente algo profético sobre os fins dos tempos, sobre os últimos dias, de como seriam os homens. Será que seria só os homens que não são servos, entre aspas, de Deus? Ou também seriam os servos de Deus? Paulo nos diz nesse contexto de uma maneira bem genérica. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Tanto o ímpio quanto os que se dizem servos de Deus têm vivido dessa maneira. Têm vivido de maneira arrogante, de maneira que agrada o próprio coração, amam mais a si mesmos do que as coisas de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo um evangelho lastimável, onde os sermões, as pregações, os louvores, as canções são para o homem, onde tem nós, você, mas não tem Cristo. E muitas das vezes, quando cita Deus servindo ao homem e não o homem servindo a Deus. Deus
Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. Nós, quem precisamos de Deus? E não Deus de nós. É nós que precisamos servir a Deus e fazer aquilo que agrada ao coração dele. É nós que precisamos nos amoldar à Bíblia e não a Bíblia se amoldar aos nossos desejos. Nós estamos precisando voltar para as Escrituras. Há quem clame por avivamento, mas não tem buscado a Deus. Há quem diz ser avivado, mas não tem demonstrado frutos de arrependimento. Assim como os fariseus chegaram a João no seu batismo, João diz: raça de víboras, acha que vocês podem fugir da ira futura sem demonstrar frutos de arrependimento? Vejo muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas se dizendo cristãos por medo apenas para fugir da ira de Deus, mas não demonstram frutos verdadeiros de arrependimento. Pessoas que querem se amoldar ao mundo, às coisas do mundo, aos rudimentos do mundo e fazer tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que lhes agrada. O apóstolo Paulo também diz em 2 Timóteo, capítulo 4, a seguinte frase: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Infelizmente, nós temos visto cristãos fazendo exatamente dessa forma. Quando é pregado a sã doutrina, o santo ensino, quando é pregada a palavra de Deus, eles se sentem incomodados, sentem como se fossem coceiras nos ouvidos e ajuntam mestres para si mesmos, para pregar aquilo que lhes agrada. Infelizmente é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa sem Deus. Que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós. Que Ele venha avivar os nossos corações verdadeiramente.